Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de direitos reais, falando agora de propriedade. Então, na nossa caminhada até aqui, nós falamos de posse e agora nós vamos entrar em propriedade. Já vou dividir a tela, não vamos perder tempo. Dividido. Vamos lá. Vamos falar de propriedade. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a propriedade é considerado um direito fundamental. Então, o direito à propriedade é considerado um direito fundamental. Está previsto ali no artigo 5º, olha que coisa interessante, a Constituição está aberta, vou mostrar daqui a pouco, o artigo 5º, inciso 22. Olha o que é que fala aqui, ó, o inciso 22 da Constituição Federal. 22 aqui. É garantido o direito de propriedade. Então, fala lá o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos, e está lá no inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Então, é muito legal, eu vou copiar isso daqui, vamos colocar nos nossos apontamentos, porque vai ficar disponível para você. Olha que coisa legal. Logo abaixo, nós temos também uma consequência desse direito fundamental. Está lá falando no inciso agora 23, que a propriedade atenderá à sua função social. Olha que coisa interessante. Então, já estamos aprendendo que o direito de propriedade é um direito fundamental, está ali previsto no artigo 5º da nossa Carta Maior, da nossa Carta Magna, na Constituição de 88, portanto, é uma cláusula pétrea. Está lá dizendo que é garantido o direito de propriedade, significa dizer que todo indivíduo, pelo simples fato de ser, independente de qualquer elemento diferenciador, possui direito de ter algo, possui direito de propriedade. Ele pode possuir bens móveis e pode possuir bens imóveis. Agora, esse direito de propriedade, ele deve atender a uma função social. E olha que coisa interessante, aqui já vem a nossa primeira observação. Observação. Porque quando o constituinte, quando se fala de função social, significa dizer que deve-se, anote isso, levar em conta, no que se refere à propriedade, seu aspecto funcional. Não basta ter, deve ter uma função o ter. Perfeito? O indivíduo ele pode ter propriedade rural, pode ter propriedade urbana, agora ele deve dar uma destinação para essa propriedade. Ter simplesmente por ter, isso viola, pelo menos via de regra, o aspecto funcional, a função social de uma propriedade. E é muito interessante porque se essa função social for violada, a gente vai perceber na nossa próxima aula, quando nós vamos falar de aquisição de propriedade, quando é violada essa função social, essa propriedade ela pode ser perdida. Ou quem der uma destinação à propriedade, desde que preenchidos os requisitos, a gente vai falar daqui a pouquinho de usa capião, no nosso próximo encontro, você vai perceber que é possível a aquisição, inclusive, da propriedade, em função do abarcamento desse aspecto funcional. A função social da propriedade é algo muitíssimo importante, está atrelada, inclusive, ao direito fundamental em ter, ao direito fundamental de propriedade. Agora, o que é que o Código Civil fala? O Código Civil traz ali no seu artigo, Código Civil, 1228, ele fala de propriedade. Bora lá? Hoje, na nossa aula, vamos trabalhar só com 3 artigos do Código Civil. Aqui o Código Civil também já estava aberto.
1228, achei. Pronto, olha que coisa interessante. Aqui nós percebemos que a legislação ordinária está compatível com o que diz e com os ditames da Constituição Federal. Porque está lá dizendo no artigo 1228, ó, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e o direito de reavê-la. Aqui a gente vai perceber daqui a pouquinho, olha que coisa interessante. Lá atrás, em algum encontro nosso, nós dissemos que na posse o sujeito possui um dos poderes de propriedade, um ou alguns dos poderes de propriedade. Na propriedade, o indivíduo possui todos os poderes: gozar, dispor, gozar, usar, dispor e reivindicar. Certo? Então, bora lá. Do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Agora, para você perceber que a função social também está atrelada na legislação ordinária, e o legislador ele também abarcou essa função social da propriedade, está lá dizendo no parágrafo 1º do artigo 1228. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas, olha que coisa interessante, e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico, artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Aqui significa dizer que a função social da propriedade deve ser garantida. Estamos falando aqui de função social de propriedade. Legal, né? Então, se você já sabe que é um direito fundamental, se você já sabe o que é que o Código Civil fala de propriedade, vamos agora construir um conceito de propriedade. E a gente pode falar que o direito de propriedade é um direito real. É um direito real B. Olha que coisa interessante, vou botar em caixa alta. Usar ao poder, gozar, ou fruir, né? Tem doutrina que traz fruir, dispor. Se o sujeito quiser vender, ele pode. E, não é? Ou reivindicar. Reivindicar. É um direito real de usar, gozar, dispor e reivindicar. A gente vai perceber que uma das características dos direitos reais é que ele é absoluto. Significa dizer que tem poderes erga omnes. Se a gente for atrelar aos poderes de propriedade, significa dizer que o proprietário ele pode utilizar destes poderes no momento em que quer, desde que a lei não vede, lógico. Mas ele pode usar quando quiser, gozar quando quiser, pode dispor quando quiser e pode reivindicar quando houver a quebra desse direito de propriedade. Perfeito? Eu já dei aqui um spoiler. E é bacana a gente falar agora sobre as características. Olha como está sendo a nossa caminhada aqui hoje. Nós estamos trabalhando com propriedade, estamos começando a trabalhar com propriedade, direito de propriedade. Você já sabe que é um direito fundamental, está ali previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Deve atender, claro, um aspecto funcional, a função social da propriedade deve ser respeitada. Nós já vimos que está no Código Civil também, e o Código Civil está compatível com o que diz ali a nossa Carta Magna, perfeito? Também abarca a função social da propriedade. E também fala dos poderes atrelados à propriedade. Depois de conceituar, é interessante a gente pensar nas características da propriedade. Perfeito? A nossa primeira característica de hoje é que a propriedade ela é um direito complexo, considerada complexo. E é complexo por quê? Porque ela se forma por um conjunto de poderes. Conjunto de poderes. Quais poderes? Nós já vimos. Usar,
Vamos botar aqui. Gozar, dispor e reivindicar. Se o sujeito quiser morar na casa dele, ele pode morar. Se ele quiser só colher a plantação de maçã para poder vender, ele pode. Se ele quiser vender a propriedade, ele pode. Se alguém, porventura, invadir a casa, o sujeito pode entrar, e nós já trabalhamos com proteções possessórias, o sujeito pode entrar com a ação de reintegração de posse, por exemplo. Então, olha que coisa interessante. O sujeito, ele pode buscar de volta o que tomaram, ele pode dispor, ele pode vender, ele pode utilizar da maneira que queira a sua propriedade. Portanto, o direito de propriedade é considerado um direito complexo. É uma das características, porque ele se forma a partir de um conjunto de poderes. Perfeito? Nossa segunda característica é que o direito de propriedade ele é considerado absoluto. Agora, absoluto no sentido que ele é oponível, erga omnes. Significa dizer que você pode opor e buscar exatamente contra todos. O seu poder da propriedade, ele tem efeito macro. Perfeito? Nossa terceira característica é que ele é perpétuo. Olha que coisa interessante. Significa dizer que você não perde pelo simples uso, mas que ele se transmite por gerações. Transmissão por gerações. Ele é perpétuo. Ele se transmite por gerações. É possível que o indivíduo possua por 30 gerações, 20 gerações, 10 gerações, a mesma propriedade, pertencente ao mesmo núcleo familiar. É perpétua porque você não perde ali pelo uso. Usei a casa, perdi, não. Se o sujeito tem a casa, morre, automaticamente se transmite para os seus herdeiros. Então, a propriedade, esse direito fundamental, ele se transmite também por gerações. A outra característica é que, via de regra, a propriedade ela é considerada exclusiva. É lógico. Existem exceções, como, por exemplo, o condomínio, tá? Mas tirando as exceções, via de regra, o sujeito que detém determinado objeto, determinado bem, ele possui a propriedade do bem, este celular, por exemplo, eu tenho a propriedade exclusiva desse bem. É minha a propriedade. Não divido com ninguém. Perfeito? A nossa última característica é que o direito de propriedade é considerada elástico. E é elástico por quê? Você vai anotar. O direito de propriedade, ele se transforma, ele pode, na verdade, se transforma. Ele se transforma em outros direitos reais sem perder a sua essência. Olha que coisa legal. O direito de propriedade, ele é complexo, é um conjunto de bens. É absoluto, ele é perpétuo, ele é exclusivo e ele também é considerado elástico. Elástico porque eu posso transformar o meu direito de propriedade em um outro direito de propriedade, mas eu não perco a essência de proprietário. Eu não perco a essência de propriedade. Um exemplo, eu sou dono desse celular, mas eu vou alugar esse celular para uma outra pessoa. A pessoa vai usar durante um mês esse celular. A pessoa vai estar na posse do celular. Mas eu não perco a propriedade desse bem. Eu só transformei em um outro direito real, mas não perdi a propriedade. Por isso que o direito de propriedade ele é considerado elástico. Não é legal isso? Estas são as características dos direitos reais. O que é que a gente está vendo aqui hoje de maneira muito tranquila, de maneira calma, estamos dando um passo de cada vez. Nós estamos trabalhando com propriedade, você já sabe. Nós já sabemos que a propriedade é considerada um direito fundamental.
Está prevista também no Código Civil, no artigo 1228. Mas a coisa mais importante de falar é que a propriedade não é só um direito, perfeito? Mas deve ser atendido o seu aspecto funcional, a função social da propriedade. E aí, no parágrafo primeiro, ele destrincha essa função social, né? Nós já sabemos o que é, porque conceituamos, e já sabemos das características dos direitos reais. Agora a gente vai falar o nosso último tópico do nosso encontro de hoje. Nós vamos falar, nosso quinto tópico, sobre extensão de propriedade. Extensão de propriedade. Porque perceba, eu fico me perguntando, eu entendo que a casa é minha, mas o que está acima da casa é minha? O que está abaixo da casa também é meu? Olha que coisa interessante. E a gente vai perceber qual é a extensão do seu direito de propriedade. Qual é a extensão da propriedade? Nós vamos citar aqui o artigo 1229 do Código Civil. Olha que coisa linda, que coisa legal. Vai lá para o Código Civil. Artigo 1229. Aqui. Olha o artigo 1200. Eu vou botar o artigo 1230 também, porque ele é importante. Ó, bora ver o que é que abrange a, a propriedade? Vamos lá. A propriedade do solo abrange. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo, ó, o que está em cima, e o subsolo, o que está abaixo. Agora, olha que coisa interessante. Olha quais são os limites. Não é limitado, não é absoluto. Em altura e profundidade, úteis ao seu exercício. Ponto. Não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, olha que coisa interessante. Abarca, via de regra, a propriedade, tudo que está acima e tudo que está abaixo. Mas qual é o limite? O limite é o do exercício, útil ao exercício. Então, será que eu tenho direito de propriedade a 2 quilômetros abaixo do solo? Não. Se eu não tenho, se não é útil ao exercício, eu não posso falar ali em propriedade. Eu posso falar em 20 metros, talvez. Por quê? Porque eu poderia construir uma piscina. E eu não ia permitir, porque ofenderia o meu direito de propriedade, ofenderia a minha propriedade se alguém fizesse algo a 20 metros do meu solo, por exemplo. Tá? A mesma coisa vale para o espaço aéreo. Perfeito? Agora, nós temos uma exceção. Olha que coisa legal. Prevista ali no artigo 1230. Diz ali o artigo 1230 que a propriedade do solo, ela não abrange, olha que coisa interessante. Você já sabe que o que está abaixo é propriedade. Agora, desde que útil ao exercício. Agora, o artigo 1230 trouxe aqui uma exceção. A propriedade, vou botar até aqui, ó, observação. Observação. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por lei especial. Então, jazida não faz parte de propriedade. Minas, recursos minerais não faz parte. Energia hidráulica, monumentos arqueológicos também não se estendem ao direito de propriedade. No nosso encontro de hoje, nós falamos sobre propriedade, direito fundamental, onde está previsto no Código Civil sobre a sua função social, o seu conceito, características e extensão. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre aquisição de propriedade. E agora a gente começa a entrar em aspectos mais técnicos da nossa disciplina, porque vamos falar sobre uso capião e as modalidades e espécies de uso capião. Eu quero aqui agora dividir a tela. Ai, meu Deus, cadê? Eu quero aqui dividir a tela e agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Espero e desejo tudo de bom na sua vida. Deus te abençoe. Forte abraço.
Tamo junto, valeu!